Olá, estudantes do IEM Rio Anil, eu sou o professor Thiago e na aula de hoje nós vamos rever alguns conceitos importantes para entendermos a ideia de diversidade biológica e especiação. Que um gato e um pássaro não são organismos de uma mesma espécie, todos nós sabemos, não é mesmo? Entretanto, nem sempre é tão simples saber se um organismo é ou não de mesma espécie que outro. A aparência, apesar de ajudar, muitas vezes não é um critério confiável, uma vez que existem muitos organismos de mesma espécie, mas com características muito distintas. Várias pessoas já tentaram conceituar o que é uma espécie, mas essa conceituação não é tão simples assim e passa por diversas dificuldades. Apesar de existirem conceitos que são mais aceitos por especialistas, ainda não há um que explique completamente toda a complexidade do que é uma espécie. O conceito biológico de espécie mais aceito e mais difundido é o que foi proposto por Mayr em 1977, que diz: espécies são agrupamentos de populações naturais, intercruzantes, reprodutivamente isoladas de outros grupos semelhantes. De uma maneira mais simplificada, podemos dizer que indivíduos de uma mesma espécie são aqueles que conseguem cruzar ou que possuem potencial para cruzar naturalmente e vivem numa mesma população. Veja que neste caso, não se fala de aparência, que apesar de ser utilizada para identificação, não é um critério decisivo nesse processo. Agora que já sabemos o que é uma espécie, precisamos compreender o conceito de especiação. Especiação é o termo usado para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes. De uma maneira resumida, podemos dizer que se trata do processo de surgimento de uma nova espécie e o evento crucial para que isso aconteça é o isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo impede o fluxo gênico, por isso, obedecendo o conceito biológico de espécie, dizemos que uma nova espécie surgiu. O processo de especiação pode acontecer de três formas distintas: alopátrica, simpátrica e parapátrica. A especiação alopátrica diz respeito à especiação por isolamento geográfico. Nesse caso, temos uma barreira física ou uma grande distância, uma barreira geográfica, que surge impedindo o contato entre os indivíduos que anteriormente eram de uma mesma população. Essa separação faz com que os indivíduos sejam impedidos de acasalar-se, levando a uma diminuição do fluxo gênico. Por sofrerem pressões seletivas distintas do ambiente, observam-se mudanças nesses organismos, além de poderem surgir mecanismos de isolamento reprodutivo, levando à especiação. Esse tipo de especiação é o modelo mais aceito para o surgimento de novas espécies em animais. É importante salientar que para que o processo de especiação alopátrica aconteça, primeiro é necessário que aconteça o isolamento geográfico, seguido do isolamento reprodutivo. A especiação simpátrica ocorre sem que haja separação geográfica. Nesse caso, duas populações coexistem no mesmo território, porém sem haver o cruzamento entre os indivíduos dessas diferentes populações. Geralmente, logo no início, acontecem modificações que impedem o cruzamento, portanto, ocorre um isolamento reprodutivo inicial. Na especiação parapátrica, verificam-se duas populações vivendo em áreas contíguas, com diferenças ecológicas, mas sem existência de nenhuma barreira geográfica. Pode-se perceber, neste caso, uma região de contato em que há cruzamento, levando ao surgimento de indivíduos híbridos e à falta de intercruzamento nos extremos da população. A zona híbrida pode funcionar como barreira, impedindo o fluxo gênico entre as populações que estão se diferenciando. Nesta imagem, podemos ver os três tipos de especiação: a alopátrica, parapátrica e a simpátrica. Na especiação alopátrica, nós podemos observar que a população inicial, que estava junta, ela é separada por uma barreira geográfica, por um rio ou por qualquer outro, uma montanha ou por qualquer outra barreira geográfica, dividindo a população em duas partes. O fato dessas duas populações estarem vivendo em ambientes diferentes, a pressão seletiva, as mutações vão acontecendo de forma diferentes nos dois lados.
Quando essas populações se encontram novamente, já aconteceu o que nós chamamos de isolamento reprodutivo, dando origem a duas novas espécies. Na especiação parapátrica, nós temos uma população inicial que inicialmente agora ela é dividida, mas ainda mantém um ponto de contato entre essas duas populações. Elas vivem em lugares diferentes, mas existe um ponto de contato entre elas. Existe um fluxo gênico ainda entre elas. Com o passar do tempo, mesmo estando vivendo próximos uns dos outros, as diferenças, o fato de estarem vivenciando lugares diferentes, faz com que acumulem diferenças significativas, fazendo com que o isolamento reprodutivo aconteça, dando origem assim a duas novas espécies, só que agora sem a necessidade de uma barreira geográfica. Na simpátrica também não há a necessidade do isolamento geográfico. Por quê? Acontecem mutações genéticas dentro da própria população e essa mutação genética faz com que os indivíduos que sofreram essa mutação não consigam mais cruzar com os outros indivíduos. Sendo assim, também fazendo com que aconteça o isolamento reprodutivo, dando origem a duas novas espécies. Então esse aqui é o processo de especiação alopátrica, parapátrica e simpátrica. Na aula de hoje, podemos compreender como acontece o processo de especiação através da especiação simpátrica, alopátrica e parapátrica.